Uma pequena introdução. Jojo. Ah, Jojo. Essa bela obra de arte que fala sobre como membros da linhagem de All-Star seguem um legado, ou fardo, de enfrentar o grande vilão, Dio Brando, e as consequências dos seus atos. Jonathan participa do crescimento e da criação do grande vilão, que graças a pequenas situações improváveis é adotado pelo pai de Jonathan, e daí pra frente o destino começa a entroçar de All-Star e Dio, Máscara de Pedra e Ramon. Afastamos um pouco do Ramon e conhecemos as flechas restantes. Todos esses fenômenos paranormais atrelados ao destino. Capítulo 2. O destino é absoluto. Por exemplo, com a sua stand Toff é capaz de interpretar imagens do destino no seu mangá, de alguns momentos do futuro, com bastante detalhes. Mesmo que as ilustrações me lembrem mulher chorando de Pablo Picasso, mas pode ser só viagem minha. Ver o destino permite a Boeing mudá-lo, mesmo que ligeiramente, mas se recusar a aceitar esse destino, o que geralmente os parceiros de Boeing fazem, faz com que o destino te puna, aparentemente. Mas, e se ainda assim o destino observado tendesse a acontecer mesmo que você mudasse coisas nele? Mesmo que um pouco diferente, ele se esforçasse para ser como observado. Bem, vamos ver como funciona o destino em Jojo, e bem-vindo a mais um Jojo's Bizarre Theory. As mudanças de destino em Jojo sempre são mostradas como leves alterações do que estava previsto. Por exemplo, Boeing insiste em seu mangá mostrar um futuro absoluto, e que o que está nas páginas não pode ser mudado. E de fato, quando o manga mostrou Jotaro tendo sua cabeça explodido, é isso que todos presenciaram. Mesmo que fosse o Oengo disfarçado de Jotaro. Ou quando Putin Living Hell. Made in Heaven! O mesmo com Whole Horse, que estava seguindo exatamente como o Tom previu. E por isso estava derrotando os cruzados por completo, como era o que estava no mangá. Porém, em um momento ele interferiu demais. A batalha foi perdida para o Whole Horse quando ele se adiantou e disparou no cano antes do meio-dia, pois o seu relógio estava adiantado. Porque eu acho que isso pode ser um efeito borboleta, ou só o destino, de fato, e não pura sorte dos cruzados, porque a sorte existe. Porque o Whole Horse viajava pelo continente inteiro para ficar iludindo mulheres, fazendo com que, obviamente, ele sempre tivesse que mudar os fusos horários. E claramente, ele já deve ter esquecido várias vezes de ajustar o relógio, se não esqueceu ao menos dessa vez. O ponto é, o destino aconteceu como no mangá, mas alterado pelo destino de Whole Horse ter se adiantado no horário. Eu não quero ser o cara de o destino resolve tudo, estava tudo escrito. Jojo é muito mais do que isso, e destino é escolha. O meu ponto é mostrar que o destino é uma energia ativa nesse universo, assim como Ramon, Spin, Stand, Gravidade. Falando no Ramon, ele mesmo foi mostrado como uma influência no destino, pois ele pode conceber visões do futuro, ou de um futuro próximo do que será de fato. Tom Petty, o mestre de William Zeppelin, e talvez o maior mestre de Ramon que já vimos, mesmo que não tenhamos visto muito, mostrou para ele o futuro, dizendo que ao vê-lo a vida de William Zeppelin estaria fadada a ser como ele viu. O ponto é, você pode mudar o futuro mudando suas ações, mas meio que o destino daquilo ainda vai ocorrer, ao menos algo equivalente àquele destino que foi observado. Isso é um destino absoluto, mas nem tanto. O resultado final tenta ao máximo espelhar o destino que foi observado. Talvez até as mudanças sejam feitas por conta de existir um observador daquele momento da realidade. Bem, o que mais vemos em Jojo em todas as partes são personagens com ferramentas capazes de alterar o destino.
Diávolo e Dope, por si, já davam uma análise interessante. Acho que o Oceanis fez vídeos muito bons sobre eles para quem manja de inglês. Vai lá. Mas agora estamos falando sobre Destino e como a habilidade deles de fato funciona. King Crimson e Epitaph funcionam em harmonia. Epitaph vê o fluxo do tempo, mostrando os próximos 10 segundos dessa realidade. Ela pode mostrar adiante do Diávolo ou de uma forma que só ele veja. Ele já pode mostrar para o Butcharet uma vez e poderia fazer isso mais vezes, aparentemente. Exceto se o usuário se esforçar para que o futuro mude. E mesmo assim, ele vai ter mudanças bem sutis do que de fato foi observado originalmente. Como o Dope, evitando que seu pé fosse arrancado na visão, mas garantindo que um pé seria arrancado naquele momento. Ou, quando ele vê que perderia a cabeça, mas mudou levemente o destino para ser o sangue camuflado da derrota do Risotto Nero, que acaba espirrando na cabeça do Dope. Porém, a outra parte da habilidade do King Crimson é poder apagar a si mesmo e a Diávolo da realidade, nesse período de no máximo 10 segundos, tornando a interferência dele nesses 10 segundos quase nula, como se o Diávolo estivesse se removendo da equação. Uma equação que, como vimos, faz ao máximo para se espelhar no futuro que foi observado, um futuro inalterado, e que foi acontecer, levando em consideração que Diávolo não interferirá na equação usando King Crimson. E mesmo assim, ela vai acontecer como previsto. Eu vou dar um exemplo básico, eu acho que parece confuso mesmo. Um exemplo prático do mangá, que não vemos do ponto de vista do King Crimson, só vemos como o poder dele de apagar a causa e manter a consequência, o efeito das coisas. Bem, só o resultado do Diávolo ter apagado o futuro previsto. O Diávolo estava posicionado em cima do elevador, onde estava Trish e o Butcharet. Ele usa a Epitaph e vê o futuro onde ele arromba o teto, decepa o braço da Trish, que tentou se defender, mas desmaiou por falta de sangue e é carregada por ele, elevador acima. Ele viu que o futuro é favorável, então ele permite esse destino ocorrer sem a interferência dele. E o que ele vê? Não em um segundo como vimos, como um teletransporte. Ele vê o destino fluindo para o objetivo original sem nenhuma interferência dele. O espelhamento do futuro que ele viu como uma fita, mas sem ele estar na fita. Ele veria Trish sendo separada do seu braço, flutuando em direção do teto do elevador, enquanto o teto está se arrombando sozinho, e aí sim ele estaria lá esperando. Pegaria ela quando o tempo voltasse a fluir normalmente, e ele estaria ali no exato local da previsão, carregando ela. Mas sem ele ter de fato participado e feito tudo aquilo. Ele apenas pulou pro resultado que ele tinha visto, só que se removendo da equação, o que altera o destino para ele, mantendo ele muito safo, muito seguro. Outro exemplo é quando o Risotto morre. Ele faz exatamente isso. Ele viu o futuro em que seria fuzilado com o Risotto, mas ele se removeu da equação, e o resultado é exatamente o que ele previu. O Aerosmith metralhando ambos, porém apenas Risotto Nero sendo afetado. O Crimson deixou de interferir com as balas, com o ar, com o próprio Risotto. Ele está ali flutuando nesse espaço removido da realidade. E, bem, assim ele sempre se esquiva de maus momentos para ele e torna mais eficiente os momentos que são a favor dele, que ele vê nas previsões. Como o da Trish, ou quando ele recolhe todas as fotos do quarto de hotel. Ele vê um futuro onde ele pegaria todas as provas e pularia da janela. Mas para manter a identidade dele, ele pulou esse tempo e as fotos e todo o fotos simplesmente voaram janela fora atrás dele, como se ele estivesse de fato fazendo aquilo. Mas ele não está, porque ele apagou ele nesse tempo da realidade. Mas o destino acontece como tem que acontecer, as fotos saindo. Porém, o que muda é que aparentemente uma foto ficou para trás. Detalhes pequenos na realidade, deixando apenas a foto do Joe. É muito destino. O mesmo pode-se dizer da morte do Narancia. Ele viu um futuro onde ele arremessaria o Narancia, porque ele estaria escondido no corpo do Mista, junto com o Trish.
e jogaria ele pra cima nas barras do portão, escondido, e todo mundo poderia ver no caso. Mas para ele não ser descoberto, King Crimson e o Narancia aparece nas barras, porque no caso ele flutuou pra lá como se de fato tivesse sido arremessado, como a previsão que eu especulo que o Diávolo tenha tido dos 10 segundos no futuro. Então, sim, ele tem razão em acreditar que foi escolhido pelo destino. Ele vê futuros e consegue torná-los mais promissores enquanto se defende ou se prepara de visões que podem matá-lo, como a de Risoto Nero. Uma habilidade assustadora e virtualmente imbatível. Virtualmente porque temos um poder na série tão imbatível quanto ou mais, Giorno Giovanna, filho de Jill, o nosso Jesus do universo normal, zoeira. Mesmo sem saber, ele é inderrotável, graças ao Golden Experience Requiem, que tem uma consciência própria e aparentemente é um ser quadridimensional além do Giorno. E talvez ele nem tenha contado pro Giorno que existe essa habilidade, porque ele se manifesta pouco, provavelmente. E o poder de nulificar qualquer resultado e só manter a pessoa presa no início da ação. É incrível. Protege ele muito bem. E o Wonder of You de Jojolion é quase que uma versão deturpada do Golden Experience Requiem. É incrível. Bem, tornar os resultados de 6-0 é incrível. Mas eu citei ali o Wonder of You porque as calamidades dele protegem o doutor. É incrível também. Bem, o Destiny Jojo, como vocês podem ver, o que eu estou dizendo é bem mais do que o King Crimson. Ele foi apenas o que me inspirou a entrar nessas brisas bizarras de teorias de Jojo. Então, não acabamos ainda. Parte 2 desse vídeo ainda vai tratar outras formas do destino a se apresentar em Jojo e de interferirem com ele. Se liguem nos próximos episódios desse quadro, que nesses que eu vou viajar mais eu vou chamar de brisas bizarras. Um abraço, galera. E comentem aí, já falei, quero discutir com vocês. Até o próximo vídeo. 気になるいいや限界だオスネ今だやったぞ発動したぞ